Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos. Estamos aí maratonando a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, então trouxe aí um vídeo para vocês abordando esse texto, né? Observação de sala de aula, né? E avaliação do desempenho docente. Bom, considerando o desenvolvimento profissional dos professores, esse documento, né, esse texto que está disponível lá na bibliografia, entende como é importante a observação de sala de aula, desde que a intenção seja para melhoria da prática do docente. O documento ainda vai apresentar várias sugestões de abordagem, né, como que as pessoas podem abordar o professor, a metodologia, os instrumentos de coleta de dados, tudo isso para quê? Para melhorar a qualidade da sala de aula. Por quê? Parte também do entendimento, né, de que o sucesso da observação da sala de aula tem como ponto de partida uma escolha criteriosa dos instrumentos que vão ser utilizados ali, né, para essa observação e também de acordo com as necessidades de cada professor. Ou seja, antes de entrar em sala de aula, o profissional que for acompanhar, que for observar essa aula, né, ele tem que ter objetivos, ele tem que ter critérios claros e conversar antes com o professor. Além disso, o entendimento é de que a aprendizagem será de melhor qualidade num processo de ensino também cada vez melhor, né, de melhor qualidade, se a observação e as discussões daí oriundas, né, levarem à reflexão da prática por parte do docente. Também ao desenvolvimento profissional dessas pessoas envolvidas, tá? Então, tanto professores observados quanto as pessoas que vão observar, sejam diretores, coordenadores ou até um professor coordenador, todo mundo vai se beneficiar do quê? Das discussões e das observações que puderem ser originadas a partir aí da observação de sala de aula. Vamos aprofundar um pouco essa questão e vamos ver uma questão de concurso bem recente que aborda exatamente essa temática. Bora lá! Bom, a gente está falando aqui de, olha só, ó, de observação da prática docente, né? Ó, da prática docente, né? De como se vai observar o professor em sala de aula e como é que essa prática, né? Como é que essa observação desse fazer pedagógico vai ter sentido? Primeiro, quando esse professor tiver no que a gente chama de estágio probatório, tá? Então, vai fazer sentido essa observação da prática, né? Quando ele estiver no estágio probatório, que são aqueles anos logo depois do professor assumir, né, o cargo público, ele passa aí durante alguns anos sendo avaliado, sendo acompanhado pelos demais profissionais durante um período até que ele se torne efetivo no cargo, na função. Então, durante o estágio probatório, faz todo sentido essa observação da prática docente, não só para ficar avaliando o professor, mas principalmente para promover aí a integração desse professor dentro da escola, para orientar esse professor quanto às ações e funções inerentes ao cargo, para interagir ali com a comunidade escolar, enfim. Tem muitas funções aí, né? Esse acompanhamento, essa observação da prática docente durante o estágio probatório. Mas não é só durante o estágio probatório, né? Porque, e a gente fala assim de estágio probatório, por quê?
muitos profissionais vão ingressar aí na carreira docente em estados e municípios sem ter tido uma experiência anterior. Muitas vezes são licenciados recém-formados. Então, há necessidade, né, desse acompanhamento, dessa observação, até por conta de orientação. Então, vejam que esse estágio probatório tem muito sentido, né? Nesse sentido, né? Nesse olhar de constituição da formação docente, profissional mesmo, tá? Outro aspecto que marca aí, né, a observação da prática docente é o início desse exercício enquanto profissional, né? Que é exatamente isso que eu estou falando, né? Que são profissionais de ingressantes, de início de carreira. Então, essa observação vai marcar bem, olha, o início da prática profissional, tá? Ó, da prática docente, da prática profissional. Belezinha? E é aí que nessa observação vai se oportunizar esse encontro de ideias, esse encontro de profissionais diferentes, uns ingressando na carreira, outros já mais experientes. Então, o que propõe a observação, que é uma observação atenta, uma reflexão, uma discussão, vai proporcionar também o desenvolvimento de competências e de competências profissionais aí para esses professores ingressantes, tá? Bom, mas não é só isso. Essa observação também parte de processos informais que vão apoiar o desempenho profissional, o desenvolvimento profissional. Então, a gente pode apontar aqui que um outro critério, né, de observação de prática das aulas, né, vai se traduzir em apoiar o desenvolvimento, ó, apoiar o desenvolvimento profissional. Por quê? Porque nas escolas, né, e aí os grupos de professores vão participar aí de observação, de análise, de discussão de aulas, então vai haver inclusive uma partilha coletiva, né? Então é todo um movimento que está aí apoiando o desenvolvimento, porque ninguém vai assistir a aula, ninguém vai observar a aula para ficar pura e simplesmente criticando ou avaliando o professor, e é isso que o texto vai mostrar aqui, a gente vai aprofundar. Mas é no sentido sempre de promover o desenvolvimento, promover uma reflexão, promover aí uma discussão, tá? Então, um outro grande motivo, né, para ter essa observação da prática docente representar aí não só os aspectos informais, né, como por exemplo apoiar aí o desenvolvimento profissional, mas também os formais no sentido da avaliação do desempenho docente mesmo, tá? Então vai dar conta, né, aí da avaliação do desempenho do docente, especialmente no sentido de superar ali alguma fragilidade, de identificar a realidade e outros aspectos que possam contribuir aí para a melhoria do exercício docente. Bom, observação de sala de aula, né? Observação aí da prática docente vai promover uma ação extremamente relevante dentro do âmbito escolar, que é a reflexão, tá? Inúmeros autores, né, falam aí da ação, ação, que é uma reflexão na prática, enfim.
essa reflexão sobre a prática, ela tem que estar com um olhar a partir da resolução de problemas. Então, essa reflexão, né, que a observação de sala de aula vai promover, né, vai desencadear, é uma reflexão não aleatória, mas dirigida. Dirigida para quê? Para resolução, resolução de problemas, tá? E quais problemas? Algum problema que haja ali em relação ao ensino. Problemas reais, problemas concretos. Vai implicar, portanto, numa colaboração bem afinada entre o professor que vai ser observado e a pessoa que vai observar, tá? Então, é uma resolução de problema real, concreto, que está ali, é um impasse que, de repente, o professor sente ali uma fragilidade, ele sente uma necessidade de receber uma orientação, então ele tem que afinar com a pessoa que vai fazer essa observação, e aí o observador vai assumir um papel de como se fosse um colega mais crítico. Então ele vai assistir aquela aula e vai tecer ali observações, ele vai oferecer apoio, né? Vai oferecer recurso, vai oferecer condições para que aquele professor supere uma possível fragilidade, uma possível necessidade, tá? Bom, acontece que isso seria o melhor dos mundos, certo? Né? O professor reconhece a sua fragilidade, reconhece a sua necessidade e afina aí com a pessoa que vai fazer essa observação. Mas nem tudo são flores, né? Então, nesse processo de observação, tem consequências, né? Primeira coisa, as aulas que são observadas, elas vão sempre permitir se vislumbrar uma janela, né? É um retrato, é uma amostra, e não tudo aquilo que acontece dentro daquela sala de aula, com aquele professor, com aqueles estudantes, mas é só um retrato daquilo que tem de competências ali do professor e que está envolvido ali naquela ação. Segunda coisa, né? Então, primeira coisa, é só, né, essa observação é um retrato, né? É um retrato como se fosse um recorte, né? É uma janela, tá? Ok? Então, é um retrato, é uma janela. Segunda coisa, tudo aquilo que vai ser observado naquela sala de aula reflete de verdade o que acontece com aquele professor, com aquela turma? Ou são aquelas aulas especialmente preparadas para aquele encontro? Né? Ou quando o coordenador, ou diretor, ou vice-diretor chega no professor e fala: olha, professor, eu vou assistir a sua aula, tal, para fazer algumas observações. Você acha que esse professor não vai caprichar mais na aula? Não vai, né, dar uma incrementada? Então, é um outro aspecto que precisa ser considerado, tá? Então, primeiro, que é um retrato, né, momentâneo. Segundo, que será que aquela aula tudo exatamente como acontece, né? Então, é uma aula comum, né? É uma aula comum, ou de alguma maneira ela foi diferenciada só porque tinha ali a presença de um observador, né? Bom, outro aspecto que pode interferir nisso é a qualificação de quem vai fazer a observação, tá? Esse texto que está sugerido aí na bibliografia, ele é um texto português, né? A autoria portuguesa, então eles têm uma outra estrutura de acompanhamento dos docentes. E eles sugerem, inclusive, um acompanhamento, por vezes, de pessoas que não estariam necessariamente qualificadas para tal. Qualificadas para tal no sentido de que não necessariamente sejam pessoas que tenham passado por sala de aula, etc, etc.
que é diferente aqui do Brasil, né? Então a gente sabe que se alguém for acompanhar e observar a sala de aula, ou vai ser um coordenador pedagógico, e para ser coordenador pedagógico tem que ter tido experiência de sala de aula, ou vai ser um vice-diretor ou um diretor que também são pessoas que já passaram por sala de aula. Ou alguns casos de professor coordenador, é um professor que está ali momentaneamente exercendo a função de coordenador, seja de área, né, de conhecimento, de disciplina, enfim. A pessoa que vai fazer essas observações, ela tem que ter um cuidado grande e uma atenção redobrada, porque nessa observação vai contar vai contar está em jogo, né, a avaliação do desempenho do docente, que olhar também outros instrumentos e não só a aula. Então, olha, retrato, né? Porque aquela observação é só daquele momento, é uma aula comum, né? Ou essa aula teve alguma interferência. E outros itens a serem observados, né? Então, outras observações, ó, outras observações, porque quando se vai observar uma sala de aula, né? Você vai adentrar numa sala de aula para observar ou para ser observado, outras coisas têm que ser levadas em conta. Por exemplo, plano de aula. Plano que o professor fez para aquela aula condiz com aquela aula que está sendo ministrada, tá? As discussões que serão levadas para outros profissionais, né? No horário de encontro de outros profissionais, num HTPC, né? Num conselho, numa reunião, enfim. A observação também, né, nesses momentos de reflexão, além do plano, tem material dos estudantes relativos àquela aula, né? Então, são outras observações nesse sentido. Você vai pegar o plano de aula, você vai pegar ali a produção dos estudantes e, às vezes, inclusive, coletar a informação, a voz dos estudantes em relação ali aquela aula, em relação àquele professor, enfim, com muito critério, né? Porque a gente não vai ficar abordando estudante aí indiscriminadamente, tá? Então, percebe que não é só observar uma sala de aula, não é só entrar dentro da sala de aula e ficar ali observando a aula. Tem outras questões e outros instrumentos que vão ser avaliados, né? E que precisam ser considerados. Então, uma observação bem importante, né? Que diz respeito, né, a essa aula comum é o seguinte: as aulas observadas, elas nunca são efetivamente aulas normais, né, do dia a dia, porque o professor vai fazer de uma maneira que às vezes ele não vai se sentir tão à vontade, ele vai estar ali meio desconfortável, porque afinal de contas ele está sendo avaliado. E porque ele está sendo avaliado, muitas vezes o que ele vai fazer? Ele vai planejar uma aula e ele vai desenvolver uma aula daquele assunto que ele se sente mais à vontade, daquele assunto que ele domina mais, daquele assunto que ele tem mais dados, mais informações. Agora, mesmo assim, né? A observação vai permitir que a pessoa que estiver observando ali consiga enxergar as competências que aquele professor tem ou não, tá? E uma delas é a seguinte: o professor foi capaz de pensar e preparar essa aula. Certamente ele vai ser capaz de pensar e de preparar outras aulas da mesma qualidade, tá? Então é isso que tem que se considerar. Mesmo que essa aula tenha sido especialmente elaborada e desenvolvida, porque ela vai ser observada, isso significa que se o professor for capaz de fazer desta qualidade, ele será capaz de fazer outras aulas com o mesmo nível de qualidade. Bom, o que é importante
a gente tem em mente, se a banca questionar, né, é que mesmo essas aulas, né, sendo especialmente preparadas para isso, elas têm valor. E uma coisa extremamente relevante que aqui no Brasil pega muito é que esta observação de sala de aula jamais tenha um caráter de uma avaliação punitiva, tá? Então, olha, não pode ser uma observação, ó, uma observação de caráter avaliativo e punitivo. Avaliativo e punitivo, né? Uma avaliação para se punir, né? Então, a gente tem ali, né, até autores que falam da pedagogia do exame e tal, não vem ao caso agora, mas é bem essa ideia, né? Essa ideia de avaliação pela força, né? De a avaliação ter um caráter aí punitivo que eventualmente seja praticada aí por pessoas que deveriam ter uma outra qualificação, né? Mas enfim, né, ter esse cuidado, né, de que esta observação não tenha jamais esse caráter de punição, mas um caráter de auxílio à reflexão, auxílio ao desenvolvimento e superação de alguma fragilidade, de alguma lacuna. Belezinha? Bom, o texto fala, e a todo momento a gente tem que ter muita clareza, né, de que ele está promovendo ali a defesa da observação de sala de aula, mas com um objetivo muito grande, né? Um objetivo de melhoria do quê? Ó, só da qualidade, tá? Da qualidade da educação. Tá? Agora, essa observação de sala de aula, ela tem que estar ligada, né, à qualidade da educação. Entretanto, não é bem assim. Por quê? Vai se avaliar, né, e aí vai se associar a qualidade, essa observação, não a qualidade da educação, mas vai se associar diretamente à avaliação do docente e muitas vezes de uma maneira negativa, né? Então, a observação, ó, a observação, ela passa a ser utilizada, né, infelizmente, como avaliação docente, né, do docente, normalmente de um caráter negativo. Como se a gente fosse observar só o que tem de necessidade de melhoria, tá? Agora, não precisa ser dessa forma, tá? Porque a observação de sala de aula, ela pode ter um caráter, o quê? Formativo. Então, essa observação, ela pode ser formativa, tá? Uma observação formativa é uma observação o quê? Ela está centrada no desenvolvimento do professor, tá? Então ela é formativa porque ela foca no desenvolvimento. E aí é o seguinte, no desenvolvimento daquele professor, mas também do grupo docente, por quê? Quando se vai refletir, quando se vai levar ali para uma discussão coletiva, para uma conversa coletiva, o coletivo, né, o corpo docente como um todo, acaba ganhando e muito, né, em relação à qualidade do ensino e aprendizagem, das observações que são feitas, das reflexões que são geradas a partir da observação daquela sala de aula.
tá? Daquela aula em específico. Então, tem observação de aula para avaliar o desempenho do professor, para dar feedback, tá? E até mesmo para estabelecer ali o que? Metas de desempenho. Então, olha, vamos estabelecer a partir disso que foi observado, você precisa melhorar em tal aspecto, olha, tenta agir assim, tenta fazer daquela forma, enfim, sempre com sugestões positivas. Então, tem essas observações de sala de aula que para ter contato também com outras experiências, às vezes inovadoras. Então, quando, por exemplo, né, abre-se ali uma discussão coletiva e o próprio professor que foi observado ou a pessoa que foi observar aquele professor relata uma experiência exitosa, alguma atividade que o professor tenha desempenhado ali que tenha sido bacana, que tenha sido legal. Enfim, tem observação em sala de aula, né, que pode ser apontado também para se melhorar. Né, para melhorar enquanto profissional, mas também tem os exemplos, né, os bons exemplos de experiências exitosas, bacanas, que podem ser divulgadas ali e outros professores podem lançar a mão daquela experiência para poder replicar nas suas salas de aula, tá? Outra coisa, né? Essa observação ela vai ser formativa, mas ela também está aí para, olha, para fazer um diagnóstico. Ó, diagnosticar algo para melhorar. Tá? Algo para melhorar. Então, vai se identificar aí alguma questão para uma tomada de decisão, para avaliar, inclusive, o repertório curricular que a escola estiver trabalhando, ou mesmo o professor, se está ou não de acordo com aquele grupo de estudantes. Contato com diferentes metodologias, com diferentes estratégias, vai apontar aí competências, da possibilidade de se partilhar um problema e para tentar procurar soluções, sabe aquela coisa de várias pessoas pensando vão chegar a soluções e alternativas melhores, né, e mais eficazes. Então, pensar ali alternativas, avaliar o progresso, né, avaliar o desenvolvimento, o desempenho e uma infinidade de outras possibilidades que as observações de sala de aula permitem. Bem, o texto fala em duas características, eu já falei anteriormente, mas vou reforçar. Duas características importantes. As observações elas podem ser informais e as observações podem ser formais. Então, a gente vai ter dois tipos aí, né? Ó, as informais e a gente vai ter as formais, tá? E aí, são fáceis, né, da gente identificar. As informais, elas são mais rápidas, elas não precisam ter aviso prévio, né? Então, por exemplo, o coordenador pode chegar ali num dia e falar com o professor: olha, professor, tudo bem, eu vou entrar hoje na sua sala de aula, tudo bem, tal, não sei o quê, sem sem que tenha havido aí um relato anterior, né? De uma forma mais informal mesmo, tá? Agora, por outro lado, a formal já exige ali um agendamento, né? E uma certa frequência, tá? Então, se a informal, a pessoa que vai observar pode chegar ali e simplesmente abrir a porta, sentar lá no fundo de sala de aula, na formal já tem todo um protocolo, né? Então, a avaliação informal, ela tem um objetivo, né? O objetivo qual que é? O maior deles é motivar o docente. Dar um gás ali, né, para o professor, valorizar os sucessos, olhar para aquilo que o professor tem de bom, né, de ações bem-sucedidas, ou seja, vai valorizar e vai monitorar ali, né, as ações do professor e normalmente oferecer também algum outro recurso, algum outro tipo de
apoio. Normalmente, essas formações, essas observações informais, elas vão ser curtas, né? Elas são informais, chega ali e tal, e elas são curtas. Elas vão durar ali, não necessariamente uma aula inteira, mas elas podem durar 10, 15, 20 minutos no máximo, mas elas vão estar focadas num objeto específico, né? E vou olhar como é que esse professor faz a retomada de tal atividade. Ponto. É naquela hora que a pessoa vai entrar, vai assistir aquele pedacinho de aula, acabou aquela atividade e ele vai se retirar e depois vai ter o quê? Uma discussão sobre aquilo que foi observado, tá? Se detectou algum problema ou se teve algum desdobramento, e normalmente é assim mesmo, sabe? É naturalmente, é a partir ali já de uma convivência, né? De uma. E não necessariamente com uma necessidade de se desenvolver ali um relatório muito formal ou específico, mas o objetivo maior mesmo é para o crescimento do próprio professor, né? Então a pessoa vai, olha, assiste ali aquele pedacinho e chega, né? O observador chega para o professor e fala: olha, essa atividade assim, 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 ela pode gerar tal desdobramento se você fizer assado e tal, não sei o que, ponto, tá? Mas é uma observação, foi uma entrada ali em sala de aula. Agora, a atividade, né, formal, né, ela requer aí o quê? Um agendamento, é para estimular uma reflexão mais para o lado profissional. Ela vai favorecer a rotina e ela pode diminuir a ansiedade que os professores vão ter quando forem observados, porque ela vai ter um agendamento, tá? Ela tem um agendamento e ela é constante. A observação formal, ela não é só naquele momento, naquele instante, como é, por exemplo, a informal. Fui olhar aquele aspecto da sala de aula, mas vou olhar frequentemente. Então, olha, uma vez, 2 vezes por semana, vai ser acompanhado, vai ter alguém entrando em sala de aula com objetivo, com critério, com questões a serem observadas, enfim, e isso vai permitir o quê? Partilhar com os colegas as ações e também vai permitir a identificação de necessidades de formação específica. Então, quando ela é agendada, ela é acompanhada, então a pessoa que estiver observando vai conseguir identificar necessidades de formação específica para aquele docente. E às vezes isso pode se generalizar pelo grupo daquela escola. Então, a pessoa que for o observador, ele não pode jamais, em tempo algum, discriminar os professores. Ele tem que observar frequentemente, focar no que ele tem que observar, e não é na pessoa, mas é na ação, é no desenvolvimento. Tá? E ele tem que também deixar esse ambiente um pouco mais light, né? Então, ele não pode ser punitivo, né? Não é aquela avaliação pesada, punitiva, mas ele tem que desanuviar o ambiente, ele tem que valorizar todos os sucessos e os progressos. Ele precisa, nas formais, ele precisa dar feedback, olha, feedback, ou seja, tem que dar um retorno para o professor para estimular as observações e sempre de uma maneira positiva, né? Tirando o que tem de positivo. Bom, esses agendamentos, né, de uma observação formal, ela passa praticamente por um ritual, né? Porque como ela é agendada, ela tem um planejamento. Então ela vai envolver, né, todo um planejamento e um acompanhamento, ó, planejamento e um acompanhamento dessas observações, tá? São estabelecidos objetivos e discutidos com a pessoa que vai ser observada, tá? E
discutidos e definidos, né? O objetivo, a própria observação, a análise depois desses dados que foram colhidos, a discussão, a reflexão de uma forma crítica, né? Sobre aquilo tudo que foi observado. Vai se identificar aspectos de melhoria, assim como aspectos de exitosos, né? Que vão ser depois divulgados e partilhados com os colegas, mas vão ser identificados pontos de melhoria, tá? Uma avaliação geral daquele processo e estabelecimento de metas, né? Porque as formais também vai se estabelecer metas, né? Nesse momento que se está dando o feedback, também está se estabelecendo metas, porque o objetivo maior qual que é? É verificar como é que os professores ensinam e como é que os estudantes aprendem, tá? O foco está definido e vai incluir aí, inclusive, observação dos estudantes nesse processo todo e, às vezes, até escuta de um estudante, o material produzido ali pelos estudantes, enfim, ele tem um objeto específico, uma dimensão a ser observada e às vezes já é definido logo no início do ano letivo para dar conta da formação docente ao longo do ano. Então, esse agendamento, né, esse planejamento, muitas vezes ele é feito já desde o início do ano, ao longo do ano, então todo mundo já sabe quantas vezes e com qual frequência. Enfim, a direção precisa comunicar, né? Ela precisa ter o hábito de comunicar ao corpo docente o que será observado, quando será observado, com que frequência e como é que será essa coleta dessas evidências, né? Depois disso tudo, tem que haver uma discussão, e essa discussão é com objetividade, é uma discussão descritiva, a partir de fatos, a partir de dados e sempre de uma análise global. Essas observações de sala de aula, então, quando elas são regulares, né, vai normalizar estas questões e então os estudantes já não vão se sentir mais incomodados se entrar alguém para assistir aula, eles vão achar aquilo como uma ação corriqueira, uma ação normal e vai deixar a sala de aula num clima mais favorável a outras observações. O próprio professor vai se acostumando, né, com aquela pessoa que está ali, porque essa pessoa está procurando partilhar boas práticas, refletir sobre as ações de ensino e contribuir também com a formação coletiva. Enfim, todas essas observações, elas têm que estar a serviço do que será observado. Por exemplo, a gestão de sala de aula, né? Então, é deixar claro, olha, eu vou observar a sua aula, professor, na sua gestão da sua sala de aula, ou a adequação das falas dirigidas aos estudantes, né? Às vezes tem um ruído aí de comunicação. Olha, professor, eu vou observar as suas falas, os seus comandos, vou observar só o início da sua aula, o final da sua aula, a gestão aí de um trabalho de grupo ou um trabalho prático individual, enfim, o uso de um recurso. Então, tem que ter bastante clareza daquilo que vai ser observado e que pode proporcionar aí vários questionamentos, né? Inclusive da interação professor-aluno, o relacionamento deles, aluno-aluno, comportamento dos estudantes, o discurso do professor, tá? Se condiz com aquilo que está sendo observado e tem ainda os registros que tem que ser, né, nas observações formais, tem que ter registro, tá?
registro daquilo que foi observado, daquilo que foi constatado, tá? Das aulas observadas, porque nem que esse registro passe aí por um processo de elaboração, né? A partir aí de um checklist, de uma lista de averiguação, de um mapa, né? Enfim, dali a pessoa que está fazendo vai fazendo um esquema, um mapa informativo, enfim, tá? Tem que ter aí esse registro. Belezinha? Olha, sei que a questão que eu propus aqui ela é bem extensa, mas vamos lá. Ela tem um texto associado, né? Olha, é uma questão de 2021, proposta pela CESP e Sebrasp, da Secretaria de Educação lá do Paraná, para professor e o assunto, né? Conhecimentos básicos para a seleção de um concurso de professor. E o texto associado é esse que a gente vai ler aqui, e na próxima tela eu coloco efetivamente a questão e as alternativas, tá? Então, vamos lá prestar atenção no texto. Há quem valorize, mas também subestime o poder das férias. Uhul, né? Oh, férias, coisa boa, né? Ó, pais de alunos pedem aos professores para passar atividades a serem feitas nos meses de férias, e os próprios docentes aproveitam os dias sem aula para estudar e planejar o próximo semestre. Manter a mente funcionando é ótimo, mas descansar, além de bom, é necessário, segundo médicos e especialistas. De acordo com Lili Min, neurologista da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Campinas, né, ali da Unicamp, o cérebro tem redes que exercem diferentes funções. Algumas que fazem a pessoa enxergar, outras que nos ajudam a nos organizar, lidar com dificuldades, elaborar estratégias. Em situações de estresse, quando nosso organismo acha que estamos sob ameaça, de alguma maneira, ou sob pressão intensa, alguns circuitos particulares do cérebro são ativados, que são os de sobrevivência. O corpo fica de prontidão, alerta para enfrentar qualquer situação. Só que esse é um estado que você precisa ativar e desativar, tá? Não dá para ficar, né, sob tensão ali, né, a todo momento. Olha só, o que acontece com o indivíduo que trabalha por longas jornadas sem tirar férias é que esse estado de alerta nunca é desligado. Se você fica muito tempo nessa tensão, o seu organismo e o seu cérebro não conseguem voltar ao estado normal. Alerta Lili Min. Ligado nesse circuito de estresse, ele não consegue ativar as funções de criatividade ou elaboração, porque está focado na sobrevivência. Este é um conflito perigoso, por isso descansar é tão importante. Tá vendo por que a gente tem que tirar férias? Ó, a doutora Gislaine Gil, coordenadora do curso Cérebro Ativo do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, explica que essa é a primeira vantagem das férias, a ausência de tensão. Tá? Nas férias, essas tensões todas acabam. Ó, diante da pressão dos prazos de entrega, de trabalho, de prova, aumenta a ansiedade de professores e alunos. Ansiedade aumenta o índice de cortisol no nosso organismo, uma substância liberada pelo hipotálamo, tá aqui dentro do cérebro. Com isso, temos uma sensação de desconforto
e chegamos a sentir dores musculares e nas costas. Nas férias, com a ausência da ansiedade, consequentemente do cortisol, o humor da pessoa melhora. Ela fica mais disposta e relaxada. Por isso que a gente volta até com uma pele melhor, né? Ó, mas há outras vantagens. Durante as férias, a qualidade do sono melhora, já que também se costuma dormir mais horas. Não há tanta necessidade de acordar cedo ou tarefas que te deixam até tarde da noite acordado. Isso também é benéfico ao cérebro. Paula Pérez, porque o cérebro precisa de descanso. Esse texto foi retirado da revista Nova Escola, na internet, né, novaescola.org.br, com adaptações. Essas adaptações quem fez foi a banca, tá? A CESP Sebrasp e não eu. Tudo bem? Bom, dito tudo isso, vamos ver como é que a questão se apresenta, o enunciado e as alternativas. Bora lá! A relação de confiança entre professor e o pedagogo permite o estabelecimento de apoio mútuo entre esses profissionais, do que resultam trocas positivas de experiência para o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem. Acerca da parceria entre esses dois profissionais, assinale a opção correta. A observação de sala de aula fortalece a confiança entre os envolvidos, desde que seja necessariamente planejada pelo professor e executada pelo pedagogo. E aí, observação de sala de aula. A gente viu agora há pouco, né? Inclusive observação informal, observação formal, enfim. E aí, o que você acha? Ela tem que ser planejada pelo professor e executada pelo pedagogo. E esse pedagogo aí pode ser, né, o coordenador pedagógico, pode ser o vice-diretor, pode ser o diretor, enfim, tá? Ou um outro professor, ok? B. O conhecimento do cotidiano da sala de aula visa a superação de uma realidade voltada para números e frequência, de modo a proporcionar ações planejadas em conjunto. E aí, né? Essas observações em sala de aula, elas podem ser planejadas em conjunto ou não, ou é de cima para baixo, é de baixo para cima, é na horizontalidade, enfim. C. O professor é responsável por definir os propósitos da observação, enquanto os aspectos a serem observados são definidos pelo pedagogo. Ou seja, aqui está tendo aí uma divisão de tarefas, hein? Sendo a proposta de ações definidas em comum acordo. E aí, o que você considera? D. Na observação de sala de aula, cabe ao pedagogo a parte teórica e ao professor a aplicação de metodologias ativas, procurando o aprimoramento do processo ensino e aprendizagem. E aí? Acha que tem aí essa divisão de tarefas dessa maneira? Como é que você considera? E primeiramente, o professor define os critérios de observação e planeja as ações pedagógicas em sala de aula, e em seguida, o pedagogo avalia a qualidade desse trabalho, propondo medidas de aperfeiçoamento dessas ações. E aí, o professor vai definir aí os critérios e planejar as ações, e depois o pedagogo vai avaliar o que você considera. Dá uma retomada aí, dá uma lida com mais cuidado e considere aí a sua resposta, a sua alternativa, e a gente já retoma isso aí. Podemos corrigir? Vamos lá? Olha só. A observação de sala de aula fortalece a confiança entre os envolvidos desde que seja necessariamente planejada pelo professor e executada pelo pedagogo?
Não, né? Claro que não. Ela não é necessariamente planejada pelo professor e executada pelo pedagogo. Ela será sim executada pelo pedagogo, mas é ele também quem vai planejar, né? Então, a observação será também planejada pelo pedagogo, tá? E não necessariamente planejada pelo professor. O professor até pode chamar, né, a pessoa que vai observar, fala, olha, por favor, entra na minha sala de aula, eu gostaria que você observasse tal aspecto, assim, 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 que eu estou precisando de ajuda, mas nesta questão da observação de sala de aula, é sempre algo que vai partir de um planejamento maior, aquele planejamento que inclusive vai ter datas, né, vai ter agendamento, enfim, ele tem que ser planejado e executado pelo pedagogo, né? Pelo diretor, pelo vice, pelo coordenador ou até por um professor que tenha sido chamado ali para exercer essa função, né? Um professor coordenador, um professor observador. B. O conhecimento do cotidiano. O cotidiano da sala de aula visa a superação de uma realidade voltada para números e frequência. Então, assim, conhecimento, entender a sala de aula, que ela tem que superar, né? A quantidade de aulas que tem que existir, né? A frequência de estudantes, de professores e de observação tem que ser superada, né? Então, as aulas têm que ser muito mais do que simplesmente uma mera formalidade. Ok, né? De modo a proporcionar ações planejadas em conjunto. Então, o cotidiano da sala de aula, ele tem que ser planejado em conjunto, sim ou não? Sim, né? Ele vai ser planejado em conjunto não só pelo professor de sala de aula, mas também com auxílio e contribuição da pessoa que vai observar a sala de aula, seja o coordenador, o diretor, o vice, enfim, ele vai também propor, né, ali ações conjuntas. Então, ao que tudo indica, é a nossa alternativa correta, mas nós vamos ver as demais, belezinha? C. O professor é o responsável por definir os propósitos da observação, quer dizer, cabe ao professor falar, olha, a observação vai ser feita por causa disso? Não, tá? Não cabe ao professor, ele não é o responsável por definir os propósitos da observação. Quem vai definir vai ser o observador. Tá? Enquanto os aspectos a serem observados são definidos pelo pedagogo, os aspectos observados são sim definidos pelo pedagogo, mas também os propósitos, tá? Sendo a proposta de ação definida em conjunto, né, em comum acordo com os dois, a partir de uma discussão, de uma conversa. Tem até esta conversa anterior, mas não é o professor que vai definir os propósitos, tá? Mas ele vai definir outras coisas. Ele vai definir o seu plano de ensino, ele vai definir o seu plano de aula, os critérios ali de avaliação da aula dele, né, do conteúdo dele, mas essas questões que serão observadas da aula dele cabem ao observador. Então, também não é a nossa alternativa. Vamos para D. Na observação de sala de aula, cabe ao pedagogo a parte teórica e ao professor a aplicação de metodologias ativas. Olha, o professor aqui vai cumprir a tarefa, né, de simplesmente executar uma estratégia, uma técnica. Evidente que não, né? Não cabe ao professor ser só um executor. Beleza? Tá? Então, ele vai sim procurar aprimorar esse processo de ensino-aprendizagem, mas não só executando algo que foi pensado pelo pedagogo na teoria. Então,
também não é a nossa alternativa. Primeiramente, o professor define os critérios de observação. A gente já sabe que não é o professor que vai definir, né? Então, ele não vai definir nada, tá? E planejar as ações pedagógicas em sala de aula. Sim, planejar as ações pedagógicas em sala de aula, sim, é do professor, mas não é ele quem vai definir os critérios de observação da aula dele. Tá? E em seguida o pedagogo, né, avalia a qualidade desse trabalho, propondo medidas de aperfeiçoamento dessas ações. Ele até vai propor medidas de aperfeiçoamento, né, e avaliar a qualidade desse trabalho vai ser a partir de uma discussão, a partir de uma reflexão, tá? Então, nunca jamais de uma maneira punitiva. Tá? Então, sim, gabaritou comigo quem efetivamente assinalou a alternativa B de bora lá, que tá dando tudo muito certo, não é verdade? Ó, seguinte, coloca aqui nos comentários aquele assunto que você gostaria de ver aqui no canal, independente dessa maratona, né, para o concurso do Estado de São Paulo, mas para você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigada, beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau!